Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quando você tem pais narcisistas, geralmente você cai em relacionamentos tóxicos ou abusivos? E por que é que quando você não tem visão sobre um problema de geração, quando você tem problema com os seus pais e você tem problema com o cônjuge, geralmente os pais, ele apoia o cônjuge. Ele é contra o filho, ele se une, o pai com o marido, contra aquela pessoa. E aí a pessoa tá tendo problema no casamento, na convivência, e quando ela tenta se apoiar, entender a própria visão, buscar a razão, ela agora vê que ela tá tendo problema com os próprios pais, ou com pai, ou com mãe, já que ela tem problema com o marido. E aí se apoia a mãe com o cônjuge ou aquele pai com aquela pessoa agora para ser contra o próprio filho. Como assim? Se a maioria das vezes aquele pai ou aquela mãe era até contra aquele casamento, era contra aquela união, e agora que as coisas estão dando errado, eles se apoiam um no outro para falar do filho, para se apoiar, para detonar, para desfazer, para motivar o marido a desqualificar aquela pessoa, a maltratar aquela pessoa. Então, os dois se apoiam contra o cônjuge, contra aquela pessoa. O pai apoia o marido contra o filho, desfazendo do filho porque não tem a visão do que Deus explica. Então, Deus explica que nessa razão são pessoas que são escarnecedoras. Ela vai vivendo apenas pela carne. Quando você tem pais narcisistas, você não consegue entender a razão. Porque é que você fala, mas os seus pais, eles não ouvem. Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem apoiar. Eles têm uma tradução da sua fala que só ele tem razão. Então, já que só ele tem razão, ele vai se apoiar na fala. Minha filha fala, mas eu não entendo. Então, quer dizer, se apoia o pai com o marido ou a mãe com o marido contra aquela filha. E aquela filha ou aquele filho, ele tem até vontade de morrer. Ele tem vontade de sumir, de desaparecer, porque ele não tem visão da própria visão do que está acontecendo na vida deles. Então, tem como uma pessoa, ela ser uma mal esposa, um mau companheiro e ser um bom filho? É isso que Deus explica. Será se tem como eu ser uma mal esposa ou um mau marido, eu enfrentar os meus pais? Será se tem como eu ter problema com os meus pais ou eu enfrentar os meus pais e eu ser uma boa esposa? Não vai ter como. Entende o que Deus explica? Vai ter como eu ser uma má esposa e eu ser uma boa mãe, eu ter pais narcisistas e eu não buscar a Deus para eu conseguir ter a visão. Como é que eu tenho pais narcisistas, marido narcisista, e esse marido, ele agora se apoia no filho, porque ele vai jogar o filho contra a mãe também. E se a mãe não pegar esse tipo de visão, ela vai ficar desolada, desesperada. Porque ela teve problema com os pais, problema com o marido, e depois ela vai ver que tem problema agora com os filhos. Porque se a pessoa, ela não buscou o conhecimento espiritual, ele não vai conseguir entender a visão, a razão das coisas. Um dia um homem disse assim para mim: você não sabe o desespero que meus pais tiveram quando o meu irmão se envolveu com essa mulher, porque era do espiritismo. Aí ele disse, foi um desespero lá em casa, quando meus pais viram que o meu irmão se envolveu com essa mulher, porque ela era espírita, era da magia. E aí você observa, e por que é que é a própria mulher, que é espírita, que é feiticeira, que tem apoio mais na casa daqueles pais? Porque é que a mãe ou o pai era contra, se desesperou quando viu o filho se envolvendo com aquele tipo de pessoa, com aquela pessoa que ele não concordava, que ele sabia que o filho ia ter problema
por conta da religião, da classe social. Eu dei só um exemplo para que você entenda. Mas aquela nora, ela vai se sentir apoiada naquela casa. Quando ela tiver problemas, que ela for falar mal do filho, ela vai falar mal do marido para a própria mãe do homem, para o próprio pai do homem. E ali ela se sente apoiada. Como é que você explica isso? Como é que a pessoa explica uma bagunça emocional dessa? Uma bagunça visual dessa, que a pessoa diz que ficou desesperada ao ver o filho casando com uma pessoa que eles não concordavam, mas agora eles vão dizer, é como se fosse uma filha para mim. Eu apoio porque é como se fosse uma filha para mim. E destruindo a visão, a razão do próprio filho. Porque ele não consegue mais dar razão ao filho, a não ser apoiar a nora ou o genro. Entende? Por que que as pessoas não conseguem entender pela visão quando uma pessoa ela tem pais narcisistas e ela entra num relacionamento tóxicos, abusivos, que ela vai ver a visão totalmente bagunçada, porque Deus explica, porque são pessoas escarnecedoras. Elas não querem saber onde ela errou. Então, quando você olha o cenário da vida dos pais, houve traição, houve briga lá na casa dos pais, era um contra o outro, era o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, e agora, justamente, é essa mãe ou esse pai que se une com o seu parceiro ou seu ex-marido, sua ex-mulher, contra você, para detonar você, para desfazer de você, para falar mal dos defeitos do filho. Não dá para entender, só Deus explica isso para você entender que pela visão, uma pessoa que ela é narcisista, ela só sabe lidar a sua própria razão. Ele não quer ser contrariado, ele não quer falar dos defeitos dele, ele não vê os erros dele como erro. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai se apoiar. Pessoas, quando elas são narcisistas, elas só são felizes quando ela está se apoiando com outra pessoa para falar mal, para desfazer de outra pessoa. Eles não conseguem se dar bem com ninguém. Então, eles vão se apoiar para falar, para desfazer, para maltratar, para desapoiar uma pessoa, porque o assunto ele só flui se for ali. O assunto do escarnecedor só vai fluir se for para falar, para maldizer, para maltratar, para apoiar. Ele está apoiando uma pessoa, desapoiando outra. Ele está escarnecendo, porque ele não tem visão do espiritual, porque eles não querem pensar na própria vida, na vida dele com os pais dele. Ele não sabe porque é que ele não tem união familiar, então ele precisa de um apoio. Entende o que Deus explica? Ele vai precisar de um apoio. Então essa pessoa que ela é vítima de uma situação dessa, que ela tá falando, mas os pais não querem entender, ela tá dizendo que ela é maltratada, que ela é xingada, que ela é humilhada, que ela é rebaixada, que ela é traída, que o marido é um péssimo marido. Os pais, eles não conseguem acreditar no próprio filho. É o filho falando, é o filho dizendo e ele não consegue entender. Ele não consegue ouvir. Ele vai dizer que é o filho que está errado, porque você tem que aceitar, porque você tem que ser submisso ao seu marido, porque você que está errado. Ele nunca quer entender, porque ele não consegue ruminar. Ele não consegue pensar. Na maioria das vezes, o pai dessa pessoa que está passando por esse tipo de conflito, ele fez a mesma coisa. Entende o que Deus explica no manual de vida? Na maioria das vezes, quando você vê o pai ou a mãe apoiando o seu ex-marido, o seu cônjuge, ou até o atual mesmo, você mora com uma pessoa, mas você vai comunicar o que está acontecendo, por que é que você está querendo se separar? Por que é que você está sofrendo? E você vai falar e você não consegue ser ouvida, ninguém consegue acreditar em você, só vê os seus defeitos, aí se une o seu marido ou seu ex-marido com os seus pais. Se une os dois ali, porque o marido ele vai fazer de tudo para mostrar aos pais daquela pessoa que é ela que está errada, que é ela que não é uma boa dona de casa, que é ela que não é aquela pessoa que ele quer, que ele cria, que ele quer que seja. Então, a pessoa que vive pela visão, ele só quer a razão.
Por que é que ele é assim? É você que não está cumprindo seus deveres de mulher. É você que não entende, você que tem que ser assim para agradar o seu marido. E você fica, meu Deus, ele parece que ele não ouve o que eu digo. Entende por que é que o narcisista ele não consegue ouvir, ele não consegue acreditar, ele não consegue apoiar, então ele ignora a sua fala, a sua razão. É por isso que você vê pai ou mãe, quando ela é narcisista, ela se unir com o genro ou com a nora contra o próprio filho. Porque ele não entende sobre as coisas espirituais. Ele não consegue ouvir, ele não consegue ruminar, ele não consegue pensar. Por quê? Porque ele só quer viver pela razão. E Deus explica isso. Ele vive pela visão, ele vive pela razão. Ele não consegue entrar na alma dele para entender qual é a razão disso. Então, a maioria das vezes você vai ouvir dizer assim, mas homem é tudo assim, minha filha. O pai, ó, o meu marido fazia isso comigo, eu tinha que aguentar. Casamento é isso mesmo. Eles não querem entender como é que isso se cocria, como é que isso se cria. Então, a pessoa que está passando por esse tipo de problema, ou ela tira o foco do problema dela, que o problema dela não é a cunhada, não é a sogra, não é o marido, não é o pai, e ela mergulha num conhecimento para alimentar a própria alma, ou ela fica perdida. Ela fica sendo atacada com dores no corpo, dores de cabeça. Ela fica desesperada porque ela não consegue entender a própria visão. Porque é que eles se unem quando é contra mim. Quando é para desfazer de mim. Quando é para mostrar o meu defeito. Quando é para se unir, os dois era contra. O meu marido ou a minha mãe ou o meu pai era contra eu casar com esse homem. E agora se uniram os dois contra mim, agora eu não tenho razão, eu não tenho fala, tudo que eu falo, eles veem como errado, eles estão vendo eu como a errada da situação, e eles estão se unindo, criando força contra mim, para desfazer de mim. Nada que eu falo, eu não tenho razão. Então, esses pais, na maioria das vezes, que são narcisistas, que a Bíblia fala, a maioria das vezes, esses pais que não ruminam, que não pensam, que não querem saber dos seus próprios erros, que eles só se apoiam um no outro para falar mal de alguém, para desfazer de alguém, para ter razão. A razão deles vai ser pela fala. E Deus explica isso. Quer dizer, você que é a vítima da situação, você que está sofrendo a opressão, o sentimento, as dores, as percas, ou você se agarra em Deus, ou você vai errar mais. Você não tem como entrar nas pessoas, você não tem como consertar as pessoas, se na visão dela, elas estão vencendo. Elas estão sendo apoiadas até pela visão, elas têm razão. Elas não querem saber como é que se planta isso. Então, não tem como ser má filha, não tem como eu ser uma má filha, não tem como eu ser eu ter pais que eu não me dou com os meus pais para eu ter um bom relacionamento. Isso é bíblico. Não vai ter como. Então, ou eu me posiciono, ou depois eu vou ver que mesmo eu me separando, mesmo eu me calando, mesmo eu aceitando, depois eu vou ter problema, é com os filhos. É por isso que Deus explica que o seu problema não é carne, não é sangue. O seu problema é espiritual. Então, se o seu problema é espiritual, como é que se trata? É atacando as pessoas? É se defendendo? É se justificando? É o tempo todo tentando mostrar às pessoas aquilo que elas não querem ver, porque elas não querem ver. Quem vive mentindo, quem vive omitindo, quem vive julgando, quem vive roubando, eles não querem ver, só eles têm razão. Então eles estão o tempo todo condenando as pessoas do seu próprio comportamento, do seu próprio sentimento. E alguém está sofrendo ali. Alguém vive sofrendo a situação da visão, porque eles não entendem a razão. Eles não conseguem entender a razão disso. Então você pergunta logo à pessoa, seus pais são separados? Seus pais tinham problema com os pais dele? A resposta já é certa. Teve problema, teve traição na minha casa. Pois é, ou você se posiciona ou você não tem como resolver isso.
Não tem como resolver uma situação que eu não tenho visão, que eu vou estar o tempo todo julgando e condenando as pessoas do meu próprio sentimento, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vendo. Daquilo que eu estou vendo. É por isso que esse tipo de pais, eles vão se apoiar pela fala, pela razão. Aí você não consegue pegar a visão. Por que é que minha mãe era contra o meu casamento e agora se uniu? A mãe com o marido contra mim. O pai se une com o marido contra mim. Por que é que eu tento explicar minhas razões? Eu tento mostrar que o meu marido só me acusa, só me maltrata, só me condena, nunca tem dinheiro para mim. E a minha mãe, ela não consegue ver isso. Ela não consegue ouvir isso. Na maioria das vezes, quando os pais é narcisista, ele não ouve isso. Ele não acredita, ele não tem visão assim. E aquela pessoa que está sofrendo, ela fica sem conseguir entender. Por isso, eles vão ter problema com os pais e problema com o cônjuge, com o parceiro. E se a pessoa não abrir do olho, ela pensa que largando o marido vai solucionar os problemas. Se ela não buscar conhecimento sobre a alma, depois, com o tempo, ela vai ver problema com os filhos. Porque toda essa bagunça familiar, ele abala na vida dos filhos. Então, se eu apenas quero me livrar do problema, se o problema é apenas meus pais, ou o problema é o meu marido, e quando estiver tendo problema com os filhos, como é que eu vou encarar a situação? Como é que eu vou conseguir ter esse tipo de visão? É por isso que você tem que entender o que Deus explica. Que onde não existe perdão, onde não existe remissão, onde não existe gratidão, você vai ver a desunião familiar. Você vai ver a desunião familiar, porque estão escarnecendo. Então, o que eu conheço de famílias que são assim, os pais não se deram bem com os filhos e se apoiam com a própria nora para falar mal do filho. Para falar daquilo que o filho está fazendo, que o filho está traindo, que o filho está mentindo, que o filho está abandonando os filhos. Coisas que ele mesmo fez lá no passado. Coisa que ele mesmo fez, mas agora ele se apoia com a nora para falar mal do mal feito do filho, porque ele não consegue falar dele. Entende o que Deus está explicando? Ele não consegue falar dele, ele não consegue falar a verdade, então ele ama a mentira. Eles vão amar a mentira. Então, na mentira é mais fácil eu me apoiar. Na mentira é mais fácil eu ter razão. Eu não preciso entrar, eu não preciso sentir, eu não preciso falar de mim, eu não preciso ser correto e ser justo. Então, por que é que eu tenho que estar ouvindo a minha filha? Ela que tem que ceder, ela que tem que ser a esposa boa, ela que tem que mudar, porque o homem é assim mesmo. Minha filha, o homem é assim mesmo. Aí a mãe vai dizer, você sabe que eu aguentei com seu pai. Você sabe que foi com algo ruim com ele, pior sem ele. E você fica ali sem entender qual é a visão disso, como é que eu resolvo isso. Como é que eu consigo ser ouvida, ser apoiada num cenário desse. Então é por isso que você tem que buscar conhecimento sobre as coisas espirituais. Porque se você teve pais narcisistas, geralmente você vai cair em relacionamentos narcisistas. E se você apenas tiver só visão do natural, então eu largo o homem e tá tudo resolvido. Não tá tudo resolvido. Eu não tô dizendo que a pessoa não tem que largar. Cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um sabe os seus limites. Até que ponto eu tô aguentando, até que ponto eu consigo sobreviver. Mas a razão, o sentido de você buscar a Deus, para entender pelo menos a visão. Por isso eu pergunto, quer dizer, seus pais teve problema conjugal? Seu pai traía sua mãe? Traía. É problema de geração. Então, ou a pessoa se posiciona ou depois ela vai ver problema com os filhos. Do mesmo jeito que ela tá vendo problema com os pais, essa pessoa que ela tem problema com os pais, se ela não posiciona, se ela não toma uma atitude, uma decisão de buscar conhecimento sobre a alma, ela vai viver pela razão, pela visão.
Entende? É por ela viver pela razão e pela visão, ele vai terminar tomando partido errado. Porque ele está vendo justamente o filho agindo errado, ele está vendo de forma errada, ele está julgando pelo próprio sentimento, pelas experiências dele, e ele não sabe tomar decisões. Entende o que Deus explica? É por isso que você não consegue entender esse tipo de visão. Por que é que é assim? Como é que eu resolvo isso? Então eu só resolvo se eu me separar. Então eu só resolvo se eu me afastar das pessoas. Mas quer dizer, é isso que Deus explica. Se você não tem esse tipo de visão, o que são pessoas que vivem escarnecendo é vivendo pela sua própria razão. Entende o que Deus explica? É você vivendo pela sua própria razão, é você viver julgando, é você viver condenando, é você viver sem buscar conhecimento sobre a alma, viver apenas pela visão. Então, quando você vê alguém dizer isso pra você, você fica sem entender. Quer dizer, meus pais ficaram desesperados quando eu vi o meu irmão casando com essa mulher. Por conta da religião, por conta da profissão, por conta de algum motivo. E de repente você vê que aquela mulher ela tem mais apoio naquela casa do que o próprio filho. Por quê? Porque eles se apoiam ali para desfazer, para falar mal, para julgar. É por isso que as pessoas não entendem por que é que elas adoecem. Porque elas vivem pela visão, pela fala, porque elas não querem estudar a própria alma. Ter conhecimento interior do próprio comportamento, do próprio sentimento. Elas vivem escarnecendo. Entende o que Deus explica? Deus explica isso para você em 2 Pedro 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da vinda de Jesus? Onde está essa promessa da vinda de Jesus? Eles estão buscando Jesus e fazendo tudo errado, né? Onde está a promessa da vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se os pais eles andam dormindo, as coisas vão permanecer como no começo da criação. Por isso você já pergunta, seu pai traía sua mãe ou sua mãe traiu seu pai dentro da própria casa? Houve desunião na sua casa? Você que tem que entender a visão. Porque se você ignora a visão e vive só condenando, justificando, maldizendo, você não consegue ter visão. Porque Deus não dá visão. Desde quando eu já vivo julgando? Desde quando eu já vivo condenando? Porque eles que vivem tendo vantagem pela visão, que eles não têm visão, se eles enganam, se eles roubam, se eles condenam, se eles estão querendo ter vantagem em cima das outras pessoas, eles não estão nem aí para os outros. Entende o que Deus explica? Eles não vão estar nem aí para os outros. Então alguém está sofrendo e a pessoa está ali justificando o sofrimento. Não, você não sabe que homem é assim mesmo, minha filha? Você tem que aguentar. É você que não quer ser submissa. É você que quer ser a bambambam. É você que não quer fazer. Porque é ruim com ele, pior sem ele. Eles estão se apoiando. E você fica sem entender a visão disso. Porque é que eu não tenho razão na fala? Porque é que a pessoa não me ouve? Aí quando acontece alguma coisa, ameaça de morte, espancamento, agressão. Aí as mães ou os pais que estão nessa situação, eles vão dizer, ah, mas isso aí eu não sabia. Não queria saber. Não queria ouvir. Entende? Não queria ouvir. Os filhos queriam dizer e os pais não queriam ouvir. Na maioria das vezes eles não acreditam. Eles não querem ouvir. Eles não sabem como ouvir. Eles não... A voz, a fala da pessoa, quando entra... Quando ela está ouvindo, ela está julgando pelo sentimento dela, pelo conhecimento dela. É por isso que esses filhos, eles sofrem mais. Porque eles querem entender a visão, a razão disso. Porque é que eu tive pais narcisistas, caí num relacionamento narcisista e agora eles se apoiam. Eles se unem
contra os filhos e fica julgando os filhos por qualquer motivo. Julga porque está aguentando, ou julga porque está largando, ou julga porque está reagindo. Eles não sabem se posicionar. Eles não sabem explicar que esse problema ele é de geração. E um problema que ele é de geração não tem como mudar se a pessoa vive julgando e vive condenando e vive querendo mostrar o defeito das pessoas onde elas não querem ver. Elas não aceitam ouvir. Elas estão condenando as outras pessoas da própria visão, do próprio sentimento. Se eu errei, eu só errei por causa de você. Eu só sou assim porque é você que não faz o que eu quero, porque é você que não entende, porque é você que não faz o que ele quer. Você também está errada e eles não conseguem ter comunicação, porque estão escarnecendo. Entende o que Deus explica? São pessoas totalmente cegas espirituais, são cegas espirituais, porque elas não conseguem pensar, não querem estudar a razão do problema, porque elas burlam as leis de Deus. Entende o que Deus explica? Então, dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso pelas palavras de Deus já desde a antiguidade. Existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsistiram, pelas quais coisas pereceu o mundo coberto com as águas do dilúvio. Entende o que Deus está explicando aqui? Eles encobrem. Desde a criação do mundo é assim. Eles encobrem os seus próprios defeitos. Eles não querem ver os seus erros. Eles estão justificando os seus erros e dizendo que é você que tem que ser melhor, que é você que tem que mudar, que é você que não entende, porque é você que não sabe, porque eles não pensam. Porque são pessoas que estão mortas espiritualmente. Eles plantaram, mas eles não querem ver aquilo que eles estão vendo. Então, aquilo que ele praticou como coisa certa, como coisa boa, humilhou. O pai humilhou a mãe, desfez da mãe, traiu a mãe, sugou a mãe financeiramente. Agora que eles estão vendo os filhos passando pelo mesmo problema, eles só vão conseguir apoiar onde eles conseguem falar. Onde existe uma razão de fala ali. Entende o que Deus está explicando aqui? As pessoas que vivem se escarnecendo, eles querem ter apoio pela fala. Aí foi quando eu entendi esse caso do homem que me disse isso. Meus pais se desesperaram quando viu meu irmão casar com essa mulher. Mas quem tem o apoio na casa deles, dos pais dele, quem tem mais apoio? A própria mulher. É a mulher que é bem-vinda, é a mulher que é ouvida, é a mulher que é amiga, é a mulher que está ali sendo apoiada naquela casa. Por quê? Porque existe uma razão da fala. É um jogando contra o outro, é um desfazendo do outro, é um querendo ter razão em cima do outro e eles pensam em si mesmo, nos seus próprios erros, naquilo que eles fizeram, naquilo que eles fazem de errado. O que é que eles fazem de errado? Eles não querem pensar. Então, eles vão condenar. Eles vão condenar. Então, vão condenar ou os filhos ou as noras. Ou um ou outro eles vão saber condenar. Então, no início, condena até a nora ou o genro que entrou na família, porque eu não queria minha filha casada com esse homem. Eu não queria minha filha casada, meu filho casado com essa mulher. Mas agora que entra... é a filha que eu não tinha, porque o meu filho não dá o valor, meu filho não me dá valor, a minha nora me dá, porque estão se apoiando ali nos assuntos. Eles só têm assuntos para falar mal um dos outros. Como não vão se apoiar? Como não vão ser queridos? Entende? É por isso que você não consegue entender nada pela visão. Como é que as pessoas dizem que a pessoa não presta, que é a cunhada que não presta, mas ela vive lá socada dentro da casa daquele irmão? Que ele fala mal da cunhada, mas a cunhada vive lá. Vive lá porque se apoia, porque tem apoio pela fala. Porque gosta de falar mal do irmão.
Entende por que é que as pessoas ignoram a própria visão? Porque são escarnecedoras. Então, quando você vê filhos que é de um lar disfuncional, de uma casa que vem de pais narcisistas, que ele tem relacionamentos abusivos e tóxicos, os filhos, eles não vão ser apoiados pelos pais. A não ser que seja, se for de pais separados, para separar também. Para separar também, porque não tem visão. Então disse, eu não queria que você casasse com esse homem. Você casou, agora aguente. Então é você que não está sabendo, é você que não fez, é você que não está sabendo guiar a situação, faça assim, faça assado. Aí daqui a pouco você está vendo os dois se unindo contra você. Contra você, porque estão perdendo já a visão da razão da fala. Então como é que vai ter razão pela fala? Se apoiando. Narcisista, ele só se apoia para desfazer de alguém, para maltratar alguém. Eles só conseguem se juntar, se apoiar, se sentir amado e querido quando é para desfazer de outra pessoa. Então, alguém que está sofrendo esse tipo de situação, ele tem que se agarrar com Deus. Porque se ele for reagir em qualquer situação, ele vai estar como errado. Porque ele joga com pessoas. Narcisista, ele joga com pessoas. Então, não tem como eu ter sido uma má filha. Se eu tenho problema com os meus pais, não tem como eu conseguir ser uma boa mãe se eu não conseguir ter essa visão. Se eu não conseguir buscar uma cura interior. Se eu ficar o tempo todo julgando e me vitimizando nessa situação. E Deus explica isso. Porque desde o princípio é assim. Desde o começo da criação do mundo é assim. Então, se você teve problema com os seus pais, você vai ter problema com os seus filhos. Por quê? Porque alguém causa ali a desunião e a facção. E você não consegue ter a visão. Porque é que alguém se apoia, fala mal da pessoa, mas se apoia com aquela pessoa. Porque existe uma razão ali da fala. Existe um propósito dessa união. Dessa bondade, dessa carência socioafetiva, entende? Porque é que a pessoa se desesperou quando viu que ele ia casar com a pessoa, mas agora a pessoa ela é bem-vinda na minha casa. É a nora é a filha que eu não tenho, é o genro, é o filho que eu não tenho. Chegue pra cá, meu filho, porque esse meu genro dá mais valor do que a minha filha. Por que dá mais valor? Porque a filha fala, mas ela não é ouvida. Ninguém acredita. Por que não acredita? Porque eles não conseguem falar daquilo que eles são incomodados. Entende o que Deus está explicando aqui sobre os escarnecedores? Eles não conseguem falar daquilo que eles são incomodados. Então, por que é que as pessoas, elas se apoiam em falar mal? Por que é que elas gostam de se apoiar para falar mal? Então, se estava falando mal do pai e da mãe e da mulher e de todo mundo, ele só vai ser um bom pai se for para manipular. Se for para jogar com aquele filho, ele vai jogar com o filho. Ele vai suprir aquele filho de amor, que ele é um bom pai, mas para jogar o filho contra a mãe. Ou a mãe contra o filho. Entende o que Deus está explicando? Os escarnecedores, a natureza humana deles são essas. São jogando com pessoas. Ele dizendo, eu não fui um bom marido, mas um bom pai eu vou ser. Mas aí agora ele vai estar expondo o defeito da mãe, jogando o filho contra a mãe. Lá vem a sua mãe chata. É a sua mãe que implica, porque ele quer suprir aquele filho, aquela filha de amor, fazendo tudo errado, porque eles não estão nem aí. Um com o outro, eles estão querendo manipular, eles estão jogando com as pessoas. E aí, se as pessoas estão jogando com as pessoas, ela não tem realmente sentimentos verdadeiros, tudo aquilo que ele praticou, que ele fez com a esposa, ele vai ver os filhos dele passando pelo mesmo nível de problema. E agora ele não vai saber mais como fazer. Como é que eu ajudo? Como é que eu vou ajudar? Se na minha visão eu tinha razão de fazer isso, de causar facção, de causar divisão, de estar condenando, de estar maltratando, de estar maldizendo. É por isso que você vê esses casos de família, que as mães se unem com o genro contra a própria filha. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, pelas quais coisas pereceu
Sempre existiu essas coisas, né? Desde a antiguidade, que a Bíblia diz aqui. Existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o jogo até o dia do juízo. Você entendeu o cenário? Se reservam as palavras. Eles vão fugir de falar da verdade. Eles não conseguem falar aquilo que eles não concordem, que eles não têm uma razão de falar. Então você vê justamente aquele aquele pai que ele traiu a mãe, que ele falou mal da mãe, que ele deu golpe na mãe, que ele abandonou a família, ele se une com a nora para falar mal do filho. Quando o filho está fazendo a mesma coisa que ele fez. Pegou a visão do que Deus está explicando? Quando você vê que ele se une, é porque tem propósito na fala. Porque eles não querem saber da verdade. Entende? Quando você vê o pai, ele se unindo com a nora, o pai, ele fez tudo, o filho está fazendo, agora ele se une com a nora, porque ele quer falar mal do filho, porque ele quer desfazer do filho, mas ele está falando justamente aquilo que ele fez. Mas na vez dele, na fala dele, ele tem razão de falar. Ele fez, mas às vezes ele diz, eu fiz, mas eu não larguei minha mulher. Homem é safado mesmo. Eu não larguei minha mulher, eu fiz, mas eu não fiz assim. Então ele vai se apoiar com aquela nora para detonar o filho, porque eles são pessoas que vivem escarnecendo. Eles vivem escarnecendo. E aí você que está passando pela situação de problema de geração, que você não consegue pegar essa visão, porque é que eu tento acertar, mas eu só erro, eu só condeno a mulher. A pessoa que ela está vivendo uma situação, um problema desse de geração, ele não vê o próprio erro. A pessoa que ela é narcisista, ela não consegue ser convencida da visão. Então ela está justificando seus próprios erros, ela está condenando a mulher de tudo, ela está botando a culpa na mulher de tudo. Ele diz só errou por conta da mulher, que só fez, ou o marido, né? Só fiz por conta de você, você que me faz errar, você não sabe fazer, você não sabe. Eles estão fugindo da própria visão. Eles estão buscando uma razão do próprio comportamento, do próprio sentimento, porque estão escarnecendo, estão vivendo o problema que ele é de geração. Então, se você vive um problema de geração, condenando, julgando as pessoas e se vitimizando, não tem como você sair desse padrão. Não tem como. Você tem que estudar. Por que é que eu estou vivendo isso? Por que é que até o meu pai está contra mim? Por que é que a minha mãe está contra mim? Por que é que eu falo que o meu marido me acusa, me agride, me xinga, me maltrata? E eles não conseguem ver. Diz que eu que sou errada ainda está passando por isso. Eu que tô errada. Às vezes você evita falar dos seus problemas para não envolver a família. Você acredita que é pior? Que é melhor não falar? Né? Você acredita que é melhor não falar, mas é melhor não falar se você buscar conhecimento de Deus. Senão você sempre vai sair como errada. De qualquer maneira você vai sair como errada. Porque você não fala, mas o marido vai lá e fala. Ele pega qualquer erro seu, qualquer falha sua, para mostrar a sua mãe e o seu pai que é você que não está fazendo como deve, que você não sabe ser esposa, que você não obedece, que você é estragada, que você é mentirosa. Tudo ele joga a culpa em você. E aqueles pais que são narcisistas, que não sabem sobre a alma e sobre o espírito, eles vão acreditar nas aparências. E você tenta explicar e ele diz, mas eu não sabia que era assim, depois que vê o bruço maior. Mas eu não sabia disso, eu não tenho culpa. Ele chegava dizendo isso, chegava dizendo aquilo, eu acreditei nele, acreditou no que queria. Deus explica isso aqui. Acreditou naquilo que você queria acreditar, naquilo que lhe convinha, naquilo que lhe agradava, que você não queria pensar, ouvia por ouvir. E aí quando ouve por ouvir, vai condenar, vai julgar pelos próprios sentimentos, pelas suas próprias experiências, porque não querem ruminar,
porque não querem se arrepender, são pessoas escarnecedoras. Desde o começo do mundo, foi o que Deus explicou aqui. Desde o começo do mundo, as coisas se repetem. Quem não crê em Deus, os problemas de família se repetem. Então você que está nessa situação, tenha a visão. Porque você não muda problema de geração julgando e condenando as pessoas ou se vitimizando. Não tem como mudar. Porque você é totalmente abalada. Abalada emocionalmente, abalada na saúde. Você conta até os cabelos da sua cabeça, porque tudo dói. E você fica 3 dias sem nada dar certo, tá? Fica tudo dando errado na sua vida e você fica sem entender. Por que que eu tô vivendo isso? Porque tá vivendo um problema que ele é de geração e você não consegue ter apoio. Você não consegue ser ouvida, você não consegue ser bem vista. As pessoas estão dizendo que você que tá errada, que você tudo é você. Aí você vai sentir que tá sendo atacada pelos pais e tá sendo atacada pelo marido e depois você vai ver que vai ser atacada e julgada e mal falada pelos filhos. Porque eles jogam com pessoas. Eles querem ter razão pela visão. Eles nunca estão errados. Entende o que Deus explica? Então, não sei se você estuda a respeito do narcisista. Como é a visão, como é a emoção. Então, hoje que está sendo descoberta sobre o narcisismo, mas está na Bíblia o tempo todo. Tudo estava lá na Bíblia. O comportamento do ser humano. A emoção, o sentimento. A Bíblia fala sobre tudo. E por que é que as pessoas querem Deus, mas não querem a Bíblia? Porque não crê em arrependimento, em perdão, em remissão, em mudança do ser humano. Então eles vão vivendo do jeito que foi no princípio, vai ser no fim. Então se você quer um futuro diferente para os seus filhos, é você que tem que mudar. É você que está no meio que tem que mudar. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Eu não sei se você conhece histórias assim. Porque eu vivi várias vezes esse cenário aí, né? Que a pessoa não me apoiava até o relacionamento, mas agora que apoiou se junta com o cônjuge para falar mal de mim. E quando a pessoa fica tentando explicar, porque eu não quero expor, eu não quero estar bagunçando minha vida particular, você fica escondendo para não piorar a situação, o homem vai lá e expõe do jeito dele. Ele fala do jeito dele, ou a mulher fala do jeito deles. E ali eles vão se apoiar na comunicação, nas palavras. Eles querem ser apoiados na fala. Eles querem ter razão de falar. Aí você fica impressionada quando você vê esse tipo de caso, né? De alguém dizer pra você, minha família ficou desesperada quando meu irmão casou com essa mulher, mas a família dá mais valor à mulher do que o próprio irmão hoje em dia. Porque o irmão pratica tudo que o pai praticou, mas ninguém quer ter visão do que o pai praticou, não sabe de arrependimento, não sabe de remissão. Todos têm vício, todos vivem julgando, vivem condenando, vivem maldizendo. Então se apoia, alguém se apoia em alguém. Porque para ter, né, razão na fala. Foi isso que eu li aqui para você, Deus explicando. Que no tempo eles vão ter razão na fala. Então alguém vai sofrer ali. Ou vai sofrer a condenação, vai sofrer a maldição, vai sofrer o julgamento, vai sofrer, cada um buscando sua razão e seu apoio. E as famílias só se replicam o problema que ele é de geração. Então, se você tem essa visão desse problema de geração, se você não quer ver isso na vida dos seus filhos, não promova facção e divisão. Não promova facção e divisão para ter razão. Tá falando mal do seu filho para o seu marido. Tá falando mal da sua mulher para o seu filho. Porque os problemas, eles só vão se repetir. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo